Wagner, e tal Maicon, Padre Paulo, Eduardo Giacomo. Padre Wagner, bem-vindo entre nós. Hoje o nosso programa daqui, né, Maicon? É com o Padre Wagner Galvão, araçatubense dessa terra santa, né, dessa terra quente, ao mesmo tempo muito amorosa. Padre Wagner araçatubense é o delegado nosso da Pastoral Juvenil Inspetorial para os 3 estados onde se encontra a Missão Salesiana do Mato Grosso. Membro do Conselho Inspetorial, ou seja, é o conselho que assessora o chanceler, né, do Unisalesiano, e é aquele que a gente chama de inspetor da Missão Salesiana do Mato Grosso. E ele é o responsável, o primeiro responsável, juntamente com o inspetor, de toda a pastoral juvenil nesses 3 estados onde acontece a Missão Salesiana do Mato Grosso, ou seja, também aqui no Unisalesiano. Então, bem-vindo a essa casa, né, de educação integral, como nós dizemos. E aí, Maicon? É uma honra, né, estar recebendo o Padre Wagner e saber que ele é da região, né? Aqui a mesa é composta, né, por um guararapense, um araçatubense, mais um araçatubense. Lógico, Araçatuba domina e um tudo. araçatubense só de criação, né, que eu sou nascido em Cuiabá. Mas, Padre Wagner, obrigado pela oportunidade de estar aqui junto com você, né, e junto com o diretor-geral, Padre Ondi, e o pró-reitor de pastoral, Padre Paulo Giacomo. Acredito que vai ser um papo aqui bem bacana para a gente falar dos valores e da importância da pastoral, né, no trabalho educacional que a Missão Salesiana do Mato Grosso faz em toda a nossa comunidade. Muito obrigado pela acolhida, Padre Ondi, os demais aqui presentes, Padre Paulo, nosso irmão aqui presente, não é? O Maicon dizem que é tímido, mas quando acende as câmeras, as luzes, liga as câmeras, ele perde a vergonha. Mas normalmente os cuiabanos não são tímidos. Pois é, olha, eu fico até vermelho, né? Apesar de ser moreno, eu fico um pouco vermelho. É mais fácil eu ficar vermelho do que você, mano. Eu fico roxo, né? Os cuiabanos normalmente são muito assim alegres e muito espontâneos. Ah, que bacana. Fico feliz. Mesmo. Eu vou transportar esse recado para os meus familiares que moram em Cuiabá e Cáceres. Né? Tá vendo? Parentes em Cáceres. Aí faz tempo que eu não vou lá. Preciso Lá fazer uma nós visita. temos uma obra, sabia? O Colégio Sim, Santa Maria. sim. E agora vai abrir a paróquia nossa lá, né? Paróquia. Santíssima Trindade. Pensa, que coisa boa. Isso mesmo. E aí, Padre Paulo, o que você acha que a gente começa assim, já colocando o Padre Wagner numa sabatina assim, bem descontraída? Padre Ondi, eu acho que o Padre Wagner podia falar pra gente, ele que é delegado como você falou, delegado da Pastoral Juvenil da Missão Salesiana, explicar pra gente um pouquinho, né, como é que funciona a Pastoral Juvenil, qual é o trabalho dela. E a importância dela, né? A importância dentro da Missão Salesiana. Você já tem quantos anos de experiência à frente da Pastoral Juvenil? 62. Esse ano é o 6º ano. Pois é, 6 anos à frente da Pastoral, então você tem muita experiência para partilhar com a gente, né? E até as pessoas conhecerem mais como é a dinâmica da Missão Salesiana e que a Pastoral Juvenil é um elemento importante dentro de todo o trabalho salesiano. Digo que é o né? principal. A Pastoral Juvenil na Congregação Salesiana, nós assim denominamos o coração da missão, porque tudo começou com Dom Bosco e Dom Bosco ele deu vida a todo o seu trabalho, e o trabalho principal de Dom Bosco era a Pastoral Juvenil, que naquele tempo tinham outros nomes. Então a Congregação Salesiana é uma congregação que está presente no mundo todo salesiano, e é composta de órgãos de animação e governo. E a Pastoral Juvenil é um desses órgãos que vem animar. O principal trabalho da Pastoral Juvenil na Missão Salesiana e no mundo inteiro é garantir o carisma, animar o carisma. Então, o trabalho do delegado da Pastoral Juvenil, que anima todos os setores. Vamos citar aqui alguns, se eu esquecer alguns, vocês podem me lembrar. Por exemplo, das instituições de ensino superior. No caso, Unisalesiano, CDB, Lins, Santa Teresa, e depois todo o setor da educação básica, que são as nossas escolas, os nossos colégios. Dom Lasanha. Dom Lasanha, daqui, e outras escolas, como, por exemplo, Campo Grande, Dom Bosco, Cuiabá, São Gonçalo, Santo Antônio e outras escolas.
Depois também garantir o carisma e o jeito de ser salesiano nas paróquias salesianas. E aqui em Araçatuba nós temos a paróquia São Francisco e Santa Clara. Isso. Depois, por exemplo, as obras sociais, os oratórios Nós festivos. temos o Oratório Dom Bosco aqui, que bombou sábado passado. Tá né? vendo? Esse é um trabalho também da Pastoral Juvenil de animar e garantir o carisma. Depois, por exemplo, as missões indígenas, toda a animação missionária. Nós temos o voluntariado missionário. E isso faz parte do trabalho da Pastoral Juvenil. Depois, por exemplo, o trabalho nos santuários, os santuários salesianos. E nós temos também na inspetoria 2 santuários, o de Cuiabá e o de Corumbá. Depois nós temos também o trabalho com a família salesiana. A família salesiana são todos aqueles grupos, os que pertencem à espiritualidade salesiana. Os salesianos cooperadores, Ádima, Filhas de Maria Auxiliadora e tantos outros grupos, em torno de 30 grupos da família salesiana. Então, esse é um pouco do trabalho da Pastoral Juvenil, que articula. Padre Wagner, poderia dizer que, então, o papel da Pastoral Juvenil na realidade, a alma da estrutura da congregação? Se é o carisma, ou seja, deixa o nosso cheiro, né? Justamente. Deixa o nosso perfume, o nosso modo de ser e de agir num determinado contexto, ou seja, contexto da educação, o contexto da recreação, o contexto da evangelização, o contexto do ensino superior, do ensino básico. Justamente, é a alma é a vida. Se nós temos, por exemplo, todas essas instituições que nós citamos, e muito bem organizada pela Missão Salesiana do Mato Grosso, que está presente aqui no oeste de São Paulo e no estado do Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, tudo aquilo que é organizado do ponto de vista acadêmico, administrativo, tem por objetivo dar suporte à alma de tudo o que nós fazemos. E a alma de tudo o que nós fazemos chama-se pastoral. Nós existimos, nós, por exemplo, como salesianos no mundo inteiro, nós vamos à frente assim para abrir uma obra, uma missão, mas o nosso objetivo principal é levar Jesus Cristo, evangelizar do jeito salesiano, da maneira salesiana, do jeito de São João Bosco hoje, em sintonia com a congregação, é claro, com a igreja, porque nós somos Igreja Católica Apostólica Romana, fazemos parte de uma organização que faz parte da igreja. Então, a Pastoral Juvenil é justamente isso, Padre Erondi, que você acabou de recordar. É a alma de todo o nosso trabalho. Padre Wagner, a igreja vem falando nos últimos tempos, é claro, da importância dos leigos, né, em toda a missão. Mas a gente pode dizer assim que nós estamos na vanguarda de tudo isso, porque embora a gente fala pastoral juvenil, mas também o seu setor também trabalha com os leigos, né? Porque estão os diversos grupos da família salesiana e vamos falar assim, nas nossas obras, as estruturas, os colaboradores são leigos e de qualquer forma eles também são destinatários desse trabalho da pastoral juvenil. Não só destinatário, mas também destinatário. A língua enrolou agora, hein? Não só destinatário, mas também agentes. Membros da família salesiana, não muitas vezes assim por adesão oficial, porque muitos leigos, que são os chamados os nossos colaboradores leigos, eles pertencem a grupos oficiais da família salesiana. Mas todo colaborador faz parte dessa imensa família salesiana que está a serviço da Igreja Universal, Igreja Católica Apostólica Romana, não é? A serviço da evangelização e da catequese. Junto com os leigos. Por isso que é importante que nós, salesianos, e aí vem, por exemplo, a pastoral juvenil com o setor formação em conjunto. Só um minuto, o Maicon está babando aqui, porque ele está achando interessante. Maicon, quantos anos de casa você tem? 17, indo para 18. Aí, tá vendo? E quando você ouve o Padre Wagner dizendo assim, o que você acha? Eu fico muito feliz, assim, de estar aqui, mas aí começa a passar um filme, né? Eu sou professor também, dentro de sala de aula a gente comenta da importância que às vezes os jovens esquecem
de que dentro do centro universitário, por mais que a gente tenha uma identidade muito forte, a educação superior ela nasce praticamente dentro da igreja. Né? A história mostra, né? Acho que em Bolonha, na Itália... A primeira universidade foi Bolonha e nasceu ao lado da catedral, porque havia necessidade de formar uma elite, né? Formar, assim, dar oportunidade para que os jovens daquele tempo pudessem mergulhar nas ciências daquele tempo. E aí você pega, da igreja. Você pega a evolução disso, você pega as principais instituições de ensino no mundo, né? Harvard, no centro do campus, sempre uma igreja, né? Oxford, se eu não me engano, também. Né? A igreja ela tem um papel crucial no processo educativo da história da humanidade. Né? E nós não somos diferentes disso. Só que, como carisma, ele é diferente. Né? Ele é diferente porque tem essa proximidade. Né? Nós tivemos uma ocasião muito interessante. Nós tivemos um grupo de alunos que veio transferido de uma outra instituição, que não vem ao caso. E no dia que eles vieram conhecer aqui, sem estar programado, sentamos aqui e começamos a gravar. E aí eles diziam o quê? Você se recorda? O que foi que eles sentiram aqui? Acolhidos. Um ambiente diferente. Familiaridade. Entendeu? Eles não usaram essa palavra, porém é isso. Então, o espírito de família que nós temos. Por isso que eu falei, Maicon, pode colocar, você não tomou sua água, a baba aqui, que vai ficar feio essa, entendeu? Então, mas eu acho, assim, muito interessante quando nós começamos a deixar claro, né? Então, os nossos colaboradores, eles são, de maneira geral, também destinatários, só que também agentes deste carisma. Porque o professor Maicon, ele é o agente. Eu não consigo dar aula nessa instituição, entendeu? Muitas aulas... Então, os salesianos não conseguem assumir tudo. Então, os leigos assumem, né? E isso é muito interessante. Um outro dado que o senhor me corrige... que é interessante é a questão de não fazer pastoral, estar em pastoral, né? Sim, é porque toda instituição unisalesiano e outras universidades salesianas nunca fazem pastoral, mas estão sempre em pastoral. Porque toda atividade, sendo ela administrativa ou pedagógica, ela deve estar sempre em pastoral. Porque pastoral não é só aquela sala que o Padre Paulo tem lá o seu escritório e a sua equipe. A pastoral não é só a capela, onde se celebra a Eucaristia com os alunos. A pastoral não é só o retiro, não é só os grupos de jovens que a universidade proporciona aos jovens que desejam, mas todos, desde a pessoa mais importante da instituição, a pessoa assim, que vive a mais simples convivência entre nós, todos nós somos chamados a esse trabalho, não é, de estar sempre em pastoral. Por isso que é importante que cada instituição se preocupe de dar formação, ou seja, que os leigos colaboradores conheçam o carisma, conheçam o jeito de ser salesiano, que não basta ser contratado para ser um professor numa universidade salesiana como a nossa, mas é preciso que aos poucos ele vá assim conhecendo o jeito de ser salesiano, que é diferente dos jesuítas, que é diferente dos dominicanos, que é diferente dos beneditinos, dos franciscanos, que têm uma longa tradição universitária. Os franciscanos, dominicanos, os jesuítas são diferentes. Então, nosso jeito salesiano é um jeito, como o Padre Rondi bem lembrou, um jeito de Dom Bosco, e o que caracteriza muito é essa familiaridade, a proximidade. Por isso que a congregação insiste tanto, junto com o setor formação, a formação contínua dos colaboradores, ou seja, dá a oportunidade de conhecer o jeito salesiano. O senhor falando isso, eu lembrei dos encontros, né, que acontecem mensalmente, né, de formação com a pastoral e o envolvimento de todo o time de colaboradores. É um momento realmente diferente, ímpar, aqueles que estão ingressando, aqueles que já estão há muito tempo na casa. Então, é algo assim que se tornou muito frequente, né, há alguns anos para cá, que é muito importante para a instituição, para a sua consolidação, né, desse carisma salesiano. Então, isso tem que ser frisado aqui, que é algo assim frequente hoje, junto com o nosso time, né? Isso é muito bacana.
Uma coisa que é interessante, nós estamos gravando agora aqui no Centro Universitário, mas o colégio ele já frutificou muito na questão vocacional, e aqui do Unisalesiano também já tivemos e temos vocações que adentraram na formação aqui ou em outras organizações católicas, ou congregações ou dioceses, que é fruto de uma experiência profunda, de um encontro profundo com Jesus Cristo, mesmo no mundo acadêmico, né? E isso deixa para mim assim, bem evidente o trabalho nosso. Mas, fazendo um parênteses aqui, o senhor é fruto de um trabalho vocacional que aconteceu no colégio por aqui. No colégio e na paróquia. Foi na convivência com os salesianos que eu fui me encantando com os salesianos, o jeito de ser, o jeito, a maneira de tratar, a familiaridade, o carinho, a atenção. Então aquilo foi envolvendo até que um dia eu recebi formalmente um convite. Você nunca pensou em ser salesiano? Nunca pensou em ser padre salesiano? Então eu posso dizer que a minha vocação é fruto da convivência com os salesianos. Aproveitando esse gancho, Padre Wagner, também faz parte, né, um elemento importante do seu trabalho é a pastoral vocacional, né? Sim, dentro da pastoral juvenil nós temos a pastoral vocacional, como bem lembrou o Padre Paulo Giacomo. Qual que é o trabalho da pastoral vocacional? O trabalho principal da pastoral vocacional é, assim, fomentar esses jovens que estão mais próximos de nós, que fazem experiência do carisma e que são próximos, que estão assim sendo acompanhados mais de perto. Muitos desses jovens demonstram sinais de vocação salesiana, vocação sacerdotal, a vocação de um irmão consagrado. Então esse trabalho da pastoral juvenil também, ele quer proporcionar aqueles jovens que já pensaram, e também aqueles que nunca pensaram, porque nunca receberam um convite. Foi meu caso. Você nunca recebeu o convite? Então, meu caso é assim, eu sempre fui de uma paróquia chamada Imaculado Coração de Maria, a Igreja do Paraíso, aqui em Araçatuba, Sim. né? E sempre estive ali por perto dos padres, da comunidade. Mas nenhum nunca tinha falado nada, então não recebi convite nenhum. Mas aí, o salesiano é um ser atrevido, isso faz parte também do carisma, está impregnado em nós, porque o nosso fundador era atrevido. Estou mentindo, padre? Isso mesmo. E aí ele me conheceu e aí estava tendo uma discussão, eu comecei a falar a Bíblia é isso, a Bíblia é aquilo. Ele falou assim, você nunca pensou ser salesiano, nunca pensou ser o irmão, o sacerdote? Aí eu recebi o convite. Tá vendo? Mas na minha comunidade, né, eu sou muito assim, devoto de Santo Antônio e Maria Claret, amo os claretianos, mas o convite saiu dos salesianos. Levou 5 anos para eu adentrar, porque aquela pergunta ficou como uma sementinha, um germe, me questionando até que eu adentrei para a formação. Então, a pastoral vocacional justamente é isso. Oportunizar os jovens de fazer o acompanhamento vocacional. E não foi à toa que o Papa Francisco, ele que vê essa necessidade tão grande nos jovens, que em 2018 ele convocou um sínodo. O que é um sínodo? Uma reunião dos bispos do mundo inteiro para falar sobre vocação. E quando se fala de vocação, não é só vocação sacerdotal. Quando se fala de vocação, é a vocação ao matrimônio, à família. A vocação, por exemplo, laical, daquele leigo que participa de uma comunidade eclesial, de uma paróquia, de uma capela, de um santuário. Ali ele pode também descobrir qual que é a sua potencialidade para servir melhor a sua igreja. E os jovens, principalmente os jovens que o Papa tanto pediu e pede para que nós padres possamos ter tempo de acompanhá-los na orientação espiritual, na confissão, e mostrar, dar oportunidade a esses jovens de descobrir, se questionar e, quem sabe, também o próprio jovem dizer: eu também posso, como um bom sacerdote salesiano, como um bom padre salesiano, como um bom irmão salesiano, servir a igreja como salesiano. E ser feliz. E ser feliz. Daí a importância de você, jovem, sempre ter assim
esse desejo, essa vontade de sempre ser acompanhado por um sacerdote na confissão e numa boa orientação espiritual. E nos momentos de socorro, né? Se você assim, eu nunca procurei o padre para confessar e nem para fazer uma orientação. Hoje eu preciso de uma ajuda. Será que eu posso? Deve. Por isso que na Casa Salesiana, nós salesianos oportunizamos ocasiões dos jovens se encontrarem para fazerem experiência de amizade no pátio, experiência de amizade nos encontros de jovens, experiência de oração nos retiros de jovens. Nós, salesianos, oportunizamos aos jovens que eles façam essa experiência forte de Deus. E é preciso oportunizar isso, é preciso criar ambiente, é preciso criar oportunidade para que o jovem possa também ter assim aquele momento de questionamento na vida, porque todo jovem um dia ele passou pela sua cabeça, né, ou de construir uma família, ou de ser um servo de Deus como sacerdote ou como irmão. Sabe como é a pergunta que vem assim, né, na minha cabeça, né, com uma ideia também, uma pergunta e uma ideia? Todo jovem ele tem vontade de transformar o mundo e fazer algo de maneira extraordinária, e que aquilo que ele vai fazer de maneira extraordinária seja marcado pelo tempo e pela história. Porque isso faz parte da juventude, sonhar grande, ou sonhar o extraordinário, ou aquilo que a gente acha que é impossível, né? Ou ser um eremita, ser algo grande, diferente, ou romper barreiras daquilo que é a possibilidade, né? Eu sempre brinco que um jovem sadio, ele pensa com certeza em transformar o mundo, né? Lógico, aí com a idade ele vai ganhar maturidade, ele vai perceber que não é tão fácil assim, que ele vai contribuir, mas esses ápices assim de viver algo radical, né? E falo, né? Andar com Jesus assim aqui no peito é facinho, um crucifixo escrito Jesus, né? Agora, para andar com Jesus tem que ter peito, não é para qualquer um não, tem que ter coragem, e não é uma vida triste, né? Apesar das dificuldades, é uma vida muito feliz. A vida do sacerdote é uma vida muito feliz, né? Uma vida de doação, uma vida de estar sempre junto com tantas pessoas. E não fique achando que também é assim, água morna não, viu? Tem hora que a água é gelada e tem hora que a água é quente, mas a gente aproveita cada ocasião. Não é, padre? É verdade. Não temos dificuldades São também? São os desafios da vida. A gente vida. também não dá risada? Sempre, sempre. A vida humana é feita de grandes desafios, é feito de grandes alegrias e também de grandes questionamentos. Faz parte da essência humana. Mas esses desafios e questionamentos também estão presentes em outras vocações? Sim. Matrimonial. Claro. É porque você nunca ouviu o ditado popular, né? Minha mãe, depois que me viu padre, viu sendo pároco, depois aqui, sempre trabalhando, e minha mãe sempre diz assim, nossa, eu via desde criança a vida boa de padre, né? Como se a gente não tivesse problema, dificuldades, barreiras, e no final das contas nós temos ainda, e muitas vezes não é nem problema nosso, é dos outros, que a gente está pensando em melhorar, cuidar, né? Das coisas que estão em torno da gente, né? Isso mesmo. E então eu sempre me divirto com essas histórias. Então eu falo assim, olha, vem ser salesiano, vem ser padre, o negócio é bom, mas é puxado. Para gente mole não dá muito certo não. Agora, se você tiver coragem de enfrentar, venha. Venha porque vale a pena. Com certeza. E aí, Maicon, o que aconteceu que você só está sorrindo? É uma aula. Hã? É uma aula que eu vou ficar aqui só observando. Mas por que só observando? Maicon, você faz essa experiência há 17 anos nessa casa. né? E uma coisa que, assim, eu posso falar de você porque a gente tem uns feedback de vez em quando, né, juntos. Você acha que a nossa casa, ela demonstra ser uma casa salesiana, uma casa católica, uma casa que acolhe, né? Nós somos uma família, não temos ou não temos esse espírito de família, né? Que você que agora que é um membro atuante da comunidade São Domingos Sávio, na capela, né? Agora você está assim, ó, firme e forte. Estou presente com a minha filha todos os domingos. Mas assim, o que eu tenho para dizer? 17 anos de casa, né? Eu passei por muitas situações de aprendizagem aqui dentro, né? Eu me formei aqui dentro, né? Entrei como estagiário, né? Tive a oportunidade de entrar como estagiário, logo virei colaborador. E a instituição me possibilitou, além, né, da questão profissional,
da questão realmente de valores, né? Desse carisma salesiano, da importância de um se preocupar com o outro, né? É algo que realmente eu tive a oportunidade de falar para o antigo inspetor sobre esse... Ele me perguntou um dia, né? Por que você está no salesiano? Né? E aí eu acabei respondendo ele e falei... Pode chorar, Maicon. Você tá ficando emocionado, tá ficando com o olho vermelho, pode chorar, não tem problema, ele vai cortar depois. Não, tá tranquilo, tá tranquilo. Não que não seja algo que me toque de emoção, porque é uma história, né? Praticamente mais de um terço da minha vida eu passei aqui, eu passo aqui, né? Eu tenho 41 anos, 17, quase 18 aqui. Eu sou mais velho, pessoal, só pra vocês olharem. Olha aqui e olha ali, tá? Vai dar lancha. O cabelo, quando eu entrei, o cabelo ainda era preto, né? Hoje já não é tão assim, né? Velho da lancha. Mas tá bom. Tchau. Mas assim, são 17 anos de muito aprendizado. O que eu posso dizer é o seguinte, nós temos a possibilidade de, além do crescimento profissional, mas do crescimento espiritual aqui dentro. Os ensinamentos que são plantados aqui a cada funcionário, a cada colaborador, a cada aluno, eu posso te falar também com a visão de aluno. As pessoas falavam, nossa, tem missa todo mês. Eu lembro quando eu era estudante disso, né? Vinha lá o convitinho. Agora é toda semana, né? Agora é toda semana, olha só, para você ver. Era só uma vez por mês e tinha aluno que falava, não vou perder tempo com isso. Eu falei, rapaz, você tem tempo quando? Né? O que você vai fazer nesse período? Não, vamos aproveitar, né? Vamos aproveitar esse momento. Então, assim, é um momento muito sagrado, mas que tem a sua importância a longo prazo, né? E eu posso dizer isso hoje. O padre falou sobre os sonhos, né? Quando a gente é jovem, a gente tem muito sonho, a gente quer fazer a diferença, né? Quer fazer algo que seja realmente relevante para as pessoas. E você ter a palavra, você aprender e poder compartilhar isso, que é a maioria das situações que a gente vive aqui. A gente aprende e compartilha, a gente ouve, né? E ajuda. E é isso que acho que é o principal valor que a gente aprende aqui dentro, é poder ajudar o colega que está do lado, seja no trabalho, seja dentro da parte acadêmica, é realmente ter esse companheirismo, né? Isso aqui é algo que eu vou carregar para mim para sempre, né? É o companheirismo que a gente tem aqui dentro, com todas as pessoas. Mas eu posso falar como chefe? Não, chefe não, né? Posso falar como líder seu. Você assumiu a camisa direitinho, né? Vive em casa lá. O Wendel também, ó. O Wendel sempre está somando com a gente. Aqui, Padre Wagner, como qualquer ambiente, sempre tem aquele que faz corpo mole, não quer, tudo que é ofertado, rejeita, que isso faz parte das dinâmicas da vida. Mas aqui nós temos um time de colaboradores, assim, desde o pessoal da limpeza, né? Tem gente que acha estranho não chamar por nome, mas elas gostam de ser chamadas de tia por todo mundo. É impressionante. Né? E uma coisa que me chama muita atenção, quando eu vou ficar de longe, olhar o corredor da medicina, o tantos de alunos e alunas que vai lá e abraça, carinho, beija, né? E conversa, desabafa. Né? Ainda mais essa turminha que é uma turminha de uma classe social distinta, né? E a gente vê essa proximidade. E isso é muito belo. Padre Wagner, uma pergunta, né? Tudo isso daqui é para falar de pastoral juvenil, né? Uma pergunta bem objetiva. Além da pastoral juvenil, a pastoral vocacional que está dentro da pastoral juvenil, quais são as outras atividades que o senhor pode falar que está acontecendo na inspetoria sem ser a pastoral vocacional dentro da pastoral juvenil? Sim. O que acontece hoje na inspetoria, no setor pastoral juvenil, são muitos encontros de formação de líderes, muitos encontros, não é? A inspetoria é enorme. Então, basicamente, todo final de semana existem dezenas de retiros, de jornadas, de acampamentos, que são oportunidades que os jovens, os adolescentes, de participarem para conviver juntos, para estar mais próximo como amigos, e não deixa de ser evangelização. O que acontece também dentro da pastoral juvenil durante todo o ano e que está acontecendo? Encontros de formação de professores, de gestores, encontro de formação de colaboradores mais próximos da pastoral.
Nós tivemos há 2 semanas atrás o encontro de coordenadores de pastoral das casas. A maioria hoje são os leigos, não é? Tivemos encontros, por exemplo, e acontecem durante o ano encontros de líderes de grupos de jovens dos colégios, das faculdades, das paróquias, das obras sociais. Acontece o encontro dos padres que trabalham em setores diferentes, padres e irmãos que trabalham no setor escola, outros que trabalham no setor ensino superior, outros que trabalham em obras sociais, paróquias, santuários, missões indígenas. Quer dizer, o ano todo, a movimentação pastoral na inspetoria é muito grande. É muito grande. Então, é muito difícil você, por exemplo, não ter um mês que tenha, por exemplo, pelo menos 2 encontros, 3 encontros mensais. E muitas vezes durante a semana, porque os leigos, principalmente os colaboradores leigos, quando nós falamos colaborador leigo, ele não é padre ou irmão consagrado, é aquele que é o colaborador, não é? No caso, o Maicon. No caso, o Maicon e tantos outros. Nós não usamos essa palavra empregado, né? A gente não usa comumente isso. Isso é um colaborador, porque nós formamos a família salesiana. Claro que como colaborador também tem as exigências trabalhistas, etc., que todo mundo sabe. Mas a inspetoria durante o ano todo, como eu disse, dificilmente num mês não tenha 2, 3 encontros formativos em todos os setores. Entendi. Padre Wagner, eu vou usar como se diz, um jogo de palavras aqui. Sim. A atividade da pastoral juvenil é de mamanda caducando. De mamanda Se a caducando. gente pensar no encontro dos acólitos, os coroinhas, né? Isso, acólitos, coroinhas, leitores, Monitores. leitoras. Depois você fala da ADMA lá, que é o pessoal mais experiente, Mais os cooperadores experientes. salesianos. Justamente, Né? Padre Mas Paulo. o que significa mais experiente, Padre Paulo? Eu não quero falar velhos, é mais experientes. Pessoas que têm mais anos de experiência, Padre Erondi. Mais experiência é isso. Vocês entenderam, né? O trocadilho, né? É que a gente não chama mais pessoal idoso. Não, né? é o pessoal mais da experiente. melhor idade. É. Da melhor Por isso que eu falei de mamanda caducando. E esses dias eu perguntei a um amigo, né, que trabalha numa empresa de assessoria, melhor idade, porque com o tempo, as experiências acumuladas pelo tempo, se chega numa idade onde a sabedoria é muito maior do que outras situações. Por isso que é melhor idade. Isso. Porque eu tinha questionado esse amigo, é uma esposa dele, que trabalham com formação de gestor, uma melhor idade, às vezes a pessoa tem 80, 90 anos. Ele falou assim, o senhor está vendo do lado negativo, mas acúmulo de tantos anos, de tantas experiências, que chega numa maturidade, e por isso que se chama melhor idade. Eu acredito que na melhor idade, esses dias eu ouvi uma frase interessante, quer dizer, quando você chega nessa idade, aí, a melhor idade, você aprende que o importante não é ter, mas é ser. Né? Que você tem que procurar ser e não ter. Hoje em dia, até eu escutei essa crítica, que as pessoas hoje estão mais preocupadas em ter do que ser. E o mais importante é ser do que ter. Isso mesmo. Se essa juventude soubesse o valor, né, que é compartilhar ou ter a oportunidade de receber esses aconselhamentos dessas pessoas com melhor idade, né, o valor de conversar com os avós, né, o valor de absorver, né, essas experiências que eles carregam pela vida inteira, né, e saber entender isso como algo transformador na vida deles, não seria algo perdido, né? Os jovens, às vezes, eles se perdem, né, pelo imediatismo, né, pela tecnologia, não sei, talvez pelos prazeres momentâneos, e esquecem que esses valores, né, que são acumulados por décadas, né, são muito importantes na formação de qualquer pessoa. E a gente só vai se dar conta, né, a gente também é falho nisso, né, talvez com o tempo. Verdade. Né? Então, assim, hoje eu já não tenho mais meus avós, tenho apenas uma, e assim, sinto tanta saudade de conversar com eles, né, de absorver esses aconselhamentos que durante o período em que a gente esteve junto foi tão importante. Né? Quando vocês falam melhor idade, de fato, eu tive os melhores momentos da vida junto com essas pessoas mais velhas. Mas faz parte da dinâmica de ser jovem, né?
Com certeza, se a gente tivesse, eu tenho 42 anos, se eu tivesse a cabeça, né, de hoje, com 18 anos, seria diferente. Mas são assim, na idade a gente tem alguma energia física e depois, com o tempo, né, eu vejo meu pai lá com 80 anos, é totalmente diferente. Né? Então, alguma coisa tem que compensar ganhando idade, né? E é a sabedoria. Agora, e uma coisa assim, então, ou seja, resumindo, a Pastoral Juvenil hoje na Missão Salesiana no Mato Grosso, ela é rica de atividades distintas que acontecem simultaneamente e constantemente em todas as presenças, seria isso? Em todas as presenças, desde a presença às vezes mais desafiadoras, como no campo social, no campo da educação Missões. indígena, não é? Que são desafios grandes, porque é preciso um preparo especial, até nas universidades, escolas, paróquias. Então, constantemente, é um grande motor propulsor a pastoral juvenil, muito interessante. que está em todos esses setores. Então, por isso que quando se fala que a pastoral é a alma, não é à toa. Não é à toa. Isso. Todo o aparato de uma obra salesiana, como eu disse anteriormente, né, todo o aparato administrativo pedagógico existe e deve ser assim muito bem feito e muito bem qualificado, justamente para ser um grande suporte para a pastoral juvenil. Isso é muito claro na cabeça dos superiores, né? Muito claro na cabeça do reitor-mor, do Papa. E caro também, né? É claro, porque sem dinheiro não se faz pastoral. Precisa de investimento, né? É verdade. Eu brincava certa vez com um pessoal, né? Falei assim, vieram falar para mim no encontro, acabou o vinho, padre, a missa vai acontecer às 5 horas, o que eu faço? Está vendo? Até para celebrarmos o mistério da fé, a gente precisa ter um aparato, né? Precisa ter condições, senão fica difícil. Eu me recordei na época que eu era teólogo, lá fazia teologia em São Paulo, né? A gente brincava assim com o econômico inspetorial que mandava o dinheiro para pagar todas as contas, né? Desde moradia, alimentação, faculdade, tudo, né? 100% tudo. A gente falava assim, que no começo do ano ele falava assim, amadíssimo irmão. Aí o próximo e-mail ia passando os meses, vinha assim, amado irmão. Aí depois vinha assim, caro irmão. Chegava o final do ano ele escrevia assim, caríssimo irmão. Né? Porque custa. E uma pergunta, outra, né? E a expectativa para a Jornada Mundial da Juventude? A expectativa Lisboa. É grande, a expectativa é muito grande. A expectativa é grande, mas os desafios são enormes, porque nós vivemos um período hoje, vou falar aquilo que, escutando, participando de encontros, de reuniões, dificuldade financeira que hoje o mundo está passando com esses 2 anos de pandemia, com a guerra da Ucrânia, que está tão longe de nós, mas que influencia tremendamente a economia do mundo inteiro. Então, em questão financeira, para nós brasileiros, é um desafio, porque a Jornada Mundial da Juventude, vamos falar o que significa, né? É o grande encontro de todos os jovens do mundo inteiro, jovens de comunidades, jovens de paróquias, capelas, oratórios, santuários, jovens que fazem parte dos diversos movimentos da igreja, das diversas pastorais juvenis da igreja, universidades, escolas, paróquias, obras sociais, missões indígenas, que são convidados a cada 3 anos para um grande encontro mundial com o Papa. É o grande momento que o Papa ele reúne com os jovens do mundo inteiro e fala de coração para coração. E no próximo ano, em 2023, em meados de junho, haverá então em Lisboa 2023. O Papa nos espera.
Mas eu comecei dizendo da Jornada Mundial da Juventude, a dificuldade financeira que nós passamos hoje no mundo inteiro. Então é um desafio para os jovens. Eu posso dar aqui um testemunho de muitos jovens, muitos grupos que eu conheço que já está 1 ano, 2 anos Se organizando. Fazendo promoções, vendendo camisetas, fazendo promoções, por exemplo, de doces, de bolos, rifas, e estão se organizando e querem. E uma coisa que é interessante, um me procurou aqui na universidade e falou assim: eu já abri mão da minha formatura, porque eu conversando em casa eu fiquei pensando, o que é mais importante para mim? Participar da Jornada Mundial da Juventude, mais simbólico, ou a minha formatura? E a Jornada Mundial da Juventude, para mim, é mais simbólica. Veio primeiro. Então, eu optei pela Jornada Mundial da Juventude. Quando quer, começa a pagar como e o que vai acontecer, né? Para quem está assistindo, né, só para lembrar, no Rio de Janeiro, no ano de... 2013. 2013 foi a primeira vinda do Papa Francisco também. Ao Brasil. Ao Brasil. Foi aquele momento que parou o país, né? Para não falar, parou o mundo, né? Para assistir aquela... Eu lembro disso, né? Aquela comoção, né? As ruas lotadas no Rio de Janeiro para receber o Papa Francisco nesse momento tão especial da Jornada Mundial da Juventude. Ele tinha sido, há poucos meses, sido eleito Papa, e foi o primeiro lugar que ele visitou foi o Brasil, Rio de Janeiro. Foi um momento assim de muita comoção nacional e havia muita gente. No último dia, no dia da missa final, havia mais de 10 milhões. Em Copacabana? Copacabana. Então é muita gente, né? E na época eu me lembro que eu via alguns dizerem que haviam católicos e não católicos. Mas sim, tinha cartazes, né? Não sou católico, mas te amo. Mas te amo, Francisco. Que legal. Bonito isso. Muito. Bonito. Então em 2023 haverá em Lisboa. A jornada acontece, como eu disse, a cada 3 anos e é uma semana de jornada. Ela começa no final de julho e vai até, se eu não me engano, dia 6 de agosto, se eu não estou enganado. Isso. E durante essa semana, os jovens terão a oportunidade de conhecer jovens do mundo inteiro. A linguagem é a linguagem do amor. E na parte da manhã, durante essa semana, sempre tem a oportunidade de participar de encontros por línguas nas paróquias. Não sei ainda quais são as cidades que vão acolher esses jovens. Certamente Lisboa é o centro e certamente as cidades ao redor de Lisboa. Então, a parte da manhã, a catequese, formação para os jovens, e à tarde a oportunidade de fazer sempre um trabalho voluntário, um trabalho assim social, com os jovens e com os idosos, com as pessoas daquele país. Muito belo. Bonito, né? Muito bem. Bacana. Eu acho. Mais alguma pergunta? Não, eu só queria compartilhar de que este momento acho que foi muito rico para quem está assistindo, principalmente para os nossos acadêmicos, que às vezes não têm dimensão da grandiosidade que é a obra salesiana. Às vezes ficam com a visão interna, né, local, e com a vinda do Padre Wagner, nesses poucos minutos aqui que nós tivemos, junto com o Padre Paulo Giacomo e o Padre Erondi, tem dimensão de ver as informações sobre a nossa rede, né? Nós somos uma rede muito grande, presente em mais de 134 países, e entender que cada aluno, cada colaborador leigo faz parte dessa obra tão grande, tão importante. E eu acho que esse momento foi um momento de uma aula. Eu estou aqui aprendendo junto com vocês. Obrigado pela oportunidade. Obrigado, Padre Wagner. Eu que agradeço a Maicon, Padre Erondi, Padre Paulo, pela oportunidade de poder partilhar um pouquinho do trabalho que hoje realizo na inspetoria. E Padre Wagner, só para encerrar da minha parte, quer dizer, lembrando que nós já temos 2 salesianos jovens que nasceram, surgiram, né, a vocação saiu daqui do nosso centro universitário, e dizer o seguinte, que quem quiser ser atrevido também pode procurar a pastoral, né, e a gente vai encaminhar. É isso mesmo. Encontro com é isso que eu digo para você, jovem, você que é aluno, você que é acadêmico aqui do Unisalesiano, seja atrevido, procure aqui os padres, aqui o Padre Paulo, que é o pró-reitor do Unisalesiano, o Padre Erondi, que é o reitor, procurem, conversem, venha questionar um pouquinho sobre o que eu posso fazer de melhor no mundo.
Às vezes Deus te chama, Deus toca o seu coração. Quem sabe você pode ser amanhã um santo sacerdote salesiano para ajudar tantos jovens, tantas crianças, ou um irmão salesiano consagrado. Pensa com carinho, mas isso é preciso fazer caminhada de fé, discernimento com os sacerdotes que aqui o Unisalesiano te oferece. E da minha parte, eles falaram assim, seja atrevido, mas se recorde, hein? Só tem 2 caminhos. Ou você anda com Jesus no peito, ou você tem peito para andar com Jesus. É diferente, totalmente diferente. Então, os corajosos têm coragem, porque não sou perfeito, e vocês podem ter certeza, nenhum de nós somos. Mas Deus escolhe a cada um de nós, apesar das imperfeições, e Ele prepara aquele que Ele escolhe. Então, não fica achando que você tem defeito demais, que você tem pecado demais, que você não tem dom suficiente para isso, né? Deus não escolhe os preparados, Ele prepara os escolhidos. Isso Amém. mesmo. Amém. Amém. Valeu. Muito obrigado e até a próxima.